O nome de Deus seja louvado. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra no capítulo 24 de Provérbios. Aqui tem vários conselhos de sabedoria para todos nós. Vamos, acompanhe comigo, glória a Deus. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam maliciosamente. Então, não tenhas inveja daquelas pessoas que ficam dando risada, falando maliciosamente, como se fossem pessoas felizes. Ah, eu tenho uma vida atribulada, eu tenho uma vida triste, angustiante, eu tenho minhas aflições, mas tem pessoas que andam de qualquer maneira, aí dando risada, fazendo festa em algazarra, mas não tenha as invejas dele. Clame a Deus e busque a misericórdia, a alegria, a paz espiritual, a paz de Deus, que alegrará você e fará você atravessar esse momento de aflição com tranquilidade. Mas não tenhas inveja dos homens malignos, nem deseje estar com eles, porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam maliciosamente. Então aqueles que ficam com malícia e rindo, aparentando uma alegria, uma algazarra, uma falsa alegria com aquelas malícias, não tenhas invejas dele, mas busque a paz de Deus pela oração, pela comunhão com Deus. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Glória ao nome santo do Senhor. Qual que é a sabedoria? A sabedoria, Jesus Cristo. Com Jesus Cristo você edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Então seja sábio, organize o seu tempo, organize as suas coisas, os seus afazeres, e seja feliz. Glória a Deus. E com inteligência a sua casa se firma. Glória a Deus. Busque a Deus. Buscai o reino de Deus. Buscai a sua justiça. O Senhor Jesus é a sabedoria. Glória ao nome santo do Senhor. Adquira sabedoria. Adquira Jesus Cristo na sua vida, pela oração, pelo clamor, pela comunhão com Deus. Rogue a Deus a sabedoria e o discernimento das coisas, porque o Senhor é luz, Ele esclarece, Ele ilumina todo o caminho, Ele faz dissipar as trevas, aquilo que está dando errado, aquilo que só dá tropeço pela escuridade, o Senhor clareia, o Senhor ilumina, e a sua casa será uma casa edificada. Aqui tanto a sua casa, a sua moradia, quanto o seu corpo, a sua morada, o seu coração, que você o preparando, se torna a morada do Espírito Santo, pela comunhão, pela fé, pela presença de Deus na sua vida. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Então você adquirindo o conhecimento, as suas câmaras, o seu depósito será cheio de coisas, de substâncias preciosas e deleitáveis. Aquilo que é bom, que é justo, a palavra de Deus. Você enche o seu coração daquilo que é de Deus e você terá uma vida deleitável, uma vida gostosa, uma vida de paz, de alegria, mesmo que apareçam as contradições, as coisas, as aflições da vida, você passa confiante, glorificando a Deus. Porque a palavra diz que aquele que está com o Senhor, mesmo que passe sobre as águas, a essas não o submergirão. A tempestade, o Senhor Jesus acalmou a tempestade. Pode se levantar uma grande tempestade, pode ser que você esteja no meio de uma grande tempestade. Mas confie, clame a Deus que o Senhor Jesus aparece, o Senhor Jesus faz os ventos se acalmarem e as ondas baixarem
e a tempestade se torna numa bonança. Aquelas águas calmas que você navegará tranquilo com a ajuda do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Então aqui vem falando da sabedoria. Então seja sábio, não para lutarmos contra a carne e o sangue, mas para dribrarmos as dificuldades da vida, para você desviar das pedras, dos espinhos, dos galhos, dos espinheiros, dos abismos. Seja sábio, seja um varão forte com as coisas de Deus, revestido do poder de Deus, daquilo que é do alto, e você passará com tranquilidade, e o varão de conhecimento consolida a força. Você tendo conhecimento daquilo que é de Deus, você se torna um homem, uma mulher forte para enfrentar todas as adversidades que tem na vida de todas as pessoas. Passa com fé. É difícil, mas atravessa aquele mar tempestuoso e o Senhor faz aparecer uma bonança e faz cessar a tempestade. E você fica pronto, tem paz, tem alegria, e se aparecer outra coisa, você está forte e consolidado diante de Deus. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Então, busque conselhos com pessoas espirituais, com pessoas prudentes. Você com conselhos prudentes, tu farás a guerra. Tu farás a guerra e a vitória na multidão dos conselheiros. Então você buscando a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, dando atenção na palavra de Deus, você consolida a tua vitória. A vitória não é a luta contra uma pessoa ou outra, contra a carne e o sangue, como dissemos, mas contra as hostes das potestades da maldade nos lugares celestiais. Por que nos lugares celestiais? Porque ele vai combater você para que você não adquira a armadura de Deus, mas você busque de Deus a armadura espiritual e você tudo vencerá. A nossa guerra é contra as hostes das potestades da maldade nos lugares celestiais, contra os anjos do mal que foram destituídos do céu e fazem guerra contra o remanescente de Deus, contra o remanescente de Jesus Cristo na terra, contra aqueles que buscam servir a Deus, anunciar a salvação em nome do Senhor Jesus. Esses estão em campo de batalha, combatendo contra todo o mal e toda força, para que a palavra chegue até você e chegue o convite, Jesus Cristo, Salvador nosso, para fazer um concerto com Deus, para viver segundo Cristo, e não segundo a carne, e não segundo a vontade da carne, segundo o curso deste mundo. Não, saia dessa correnteza do mundo que te arrasta com força brutal e venha servir a Deus em novidade de vida, crendo na palavra de Deus, passando pelo batismo da lavagem, da regeneração, do perdão do pecado, porque o Senhor Jesus, depois que ressuscitou, pouco antes de ser elevado ao céu, porque após a sua ressurreição, ele ainda ficou cerca de 40 dias aparecendo para os seus apóstolos, para os seus discípulos e confirmando toda a palavra que falava sobre ele. E ele deu ordem aos seus discípulos, aos seus apóstolos e discípulos, dizendo: ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
Então, estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então o Senhor deu sinais para que você se aperceba e observe esses sinais no meio do povo de Deus. Glória a Deus, cumprimento da palavra de Deus. Então creia, você precisa ser batizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos seus pecados, para nascer ali no batismo uma nova pessoa, uma nova vida debaixo da graça de Deus, para servir a Deus em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia. É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria. Na porta não abrirá sua boca. Então toda essa sabedoria, todo esse lado espiritual, para o tolo, ele é demasiadamente alto. Parece que ele não consegue alcançar essa sabedoria. Jesus Cristo, a palavra, a doutrina, não entra nos seus ouvidos, não desce ao seu coração, para o tolo. Mas aquele que busca a Deus e é humilde, se humilha, fala: Senhor, eu sou pequeno e falto de entendimento, me esclarece, Senhor, a tua palavra, o caminho da salvação. Esse o Senhor enche de virtude, o Senhor abre os olhos espirituais, porque as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Então, não depende de você ter uma mente brilhante para entender ela. Muito pelo contrário, aquele que se acha sábio, cheio de títulos, e uma mente esperta na matemática, na história, na língua, essa pessoa é mais difícil de compreender ainda, porque a palavra diz que não são muitos os nobres que obedecem à palavra de Deus. Ou seja, aquele sábio que se acham sábio segundo os rudimentos humanos, segundo a vida humana, mas é para os humildes. Às vezes a pessoa não tem tanto estudo assim e ouve a palavra de Deus pela primeira vez, já entra no seu coração, já aquece o seu coração e Deus ali começa a trabalhar e dar esclarecimento, porque a palavra de Deus se discerne espiritualmente e o homem que serve a Deus, ele não é compreendido por muitos sábios, porquanto o sábio, ele olha se a pessoa tem títulos, tem doutorado, se tem aqueles estudos, grande formação. Mas isso é engano, é um ledo engodo, é um ledo engano a pessoa que pensa dessa forma. Porquanto a palavra de Deus pode chegar para você de muitas maneiras, você encontrar com ela caminhando na calçada, na rua, num posto de gasolina, alguém chega e conversa com você e já entra falando naquilo que é de Deus, nos rudimentos de Deus. Deixe então os rudimentos do mundo e passe a buscar aquilo que é de Deus, a palavra de Deus, a salvação. Glória a Deus! Então ela é demasiadamente alta para os tolos. Toda sabedoria, ela é demasiadamente alta para aquele que é tolo. E esse tolo pode ser uma pessoa muito inteligente, porquanto existe diferença em inteligência e sabedoria. Então adquira sabedoria. A sabedoria não depende, se você às vezes nunca frequentou uma escola, ou tem só 1 ano de escola, ou tem poucos anos de escola, você pode se tornar sábio na humildade, buscando a Deus e a luz que vem de Deus. Glória a Deus. Então ficamos por aqui, medite sobre esta palavra e leia lá em Provérbios capítulo 24. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.